Oi, gente, eu volto a compartilhar com vocês um pouco dessa coisa que tem sido para mim uma enorme experiência pessoal, que é o bom hábito da leitura que me acompanha desde a pré-adolescência. Venho à minha sala de trabalho aqui na prefeitura e ocupo também espaço na minha mesa, na minha biblioteca em casa e até na varanda do prédio onde eu me dedico à literatura, algumas novas aquisições. Eu começo com esse trabalho extremamente atual, importante, eu diria que em certo sentido seminal, do marxista italiano recém-falecido Domenico Losurdo, O Marxismo Ocidental. Uma abordagem extremamente interessante e muito consistente da evolução do pensamento marxista nessa parte do globo, em comparação com a evolução que o marxismo teve na Ásia, sobretudo vinculado o pensamento marxista à luta anticolonial. Há uma série de questões levantadas pelo autor que vale a pena tê-las como pontos de reflexão, não só para os marxistas, mas para aqueles que se interessam pela teoria marxista, embora não se coloquem de um ponto de vista marxista. Também esta publicação da editora Anita Garibaldi. Aqui há uma coletânea de artigos extremamente importantes, instigantes. Artigos publicados em diversas publicações, sobretudo na revista Princípios, de inúmeros autores. Eu creio também que quando se celebra o bicentenário de Karl Marx, aqueles que têm interesse nessa temática têm nesse volume uma fonte muito importante, como é também essa edição especial da revista Princípios, igualmente dedicada ao bicentenário de Karl Marx. Este eu comecei a ler e me encantei desde as primeiras páginas. É uma obra de José Carlos Ruy, jornalista, historiador, membro dirigente do nosso partido, o PCdoB, Biografia da Nação, História e Luta de Classes. Aqui, por que é que eu recomendo a leitura deste livro? Primeiro, o pensamento exposto pelo autor, que me parece extremamente consistente, é uma contribuição muito valiosa a todos aqueles que querem compreender o Brasil. Aqui José Carlos Ruy vai construindo uma ideia própria à luz do materialismo histórico, à luz da dialética materialista, não é? Um pensamento muito próprio sobre a evolução da sociedade brasileira, desde os seus primórdios. E, ao mesmo tempo, como ele visitou muitos autores de diversas tendências políticas e ideológicas, de diversas correntes do ponto de vista da historiografia nacional, me fez lembrar um volume de Delcio Werneck Sodré, que eu li na minha adolescência e que me abriu assim um campo de visão para ler sobre a sociedade brasileira. A obra de Delcio Werneck era uma espécie de manual, embora muito consistente. Era o que é preciso ler para conhecer o Brasil. De certa forma, o roteiro que José Carlos Ruy segue neste livro também nos ajuda a percorrer outros autores, visitar outras obras e ter cada um de nós e formando a nossa própria visão da realidade brasileira, da sua evolução, acentuando um ou outro aspecto conforme a inclinação de cada um de nós. Neste volume, eu fiquei entusiasmado quando eu recebi lá em São Paulo no último fim de semana. Trajetória teórica e política do feminismo emancipacionista. Por que meu entusiasmo? Porque desde 1982 que eu convivo no PCdoB com um debate intenso, teórico, filosófico e político
acerca da questão de gênero, acerca da luta pela emancipação da mulher, a luta pela igualdade de gênero. E pude presenciar, sobretudo na elaboração teórica de companheiras como Ana Rocha, como João Moraes e outros, e autoras de outras correntes políticas, porém perfiladas nessa concepção emancipacionista da luta feminina. Neste volume há uma recapitulação, digamos assim. Se reúne praticamente tudo que se produziu nesse período sobre essa questão tão importante e de valor estratégico no processo civilizatório brasileiro. É também uma leitura que eu recomendo, não apenas às companheiras, às mulheres que se batem pela igualdade de gênero, mas para todos nós que procuramos nos colocar numa posição revolucionária ou progressista da transformação da sociedade brasileira e que incluímos a questão feminina, a questão da mulher, a questão de gênero como um dos elementos fundamentais. E, por fim, uma obra literária de Ronaldo Corrêa de Brito, seu último romance. Ronaldo, nosso querido amigo, um autor de muito vigor, na minha modesta opinião, no gênero conto, ele atingiu plena maturidade com o livro Faca. Ali, como dizia um amigo meu, muito afeito à literatura, ao se fechar o volume de contos Faca de Ronaldo, você fica com a impressão de que não sobrou uma palavra, nem faltou uma palavra. Este romance é o último, é o mais recente de Ronaldo com Galileia, que é um romance premiadíssimo. Eu também tenho a impressão de que, como romancista, e como esse é romance de estreia, eu me recordo que no lançamento do livro, aqui no Recife, ele comentou que quando encerrou o texto de Galileia, ele disse para a esposa dele e para os filhos: eu agora sou escritor. De fato, Galileia é um ponto de inflexão na trajetória de Ronaldo como escritor, como dramaturgo, no início como romancista, e neste volume, mais uma vez, Ronaldo consegue ser consistente, aborda também uma realidade muito dura, que é a realidade da mulher nordestina, considerando elementos muito dramáticos da vivência familiar e pessoal, mas também nos leva a visitar um pouco dessa realidade sob certos aspectos, inclusive cruzando as dificuldades e as tentações, vamos dizer assim, né? As paixões da vida com o elemento religião. Acho que Ronaldo vai se forjando como um verdadeiro autor contemporâneo da literatura brasileira, a um só tempo universal e regional. Não regionalista, mas regional no sentido de que é aqui na região Nordeste, a partir do seu Araripe cearense, que ele, em geral, ambienta a sua obra. Mas universal pelo trato consistente, profundo, de valores, e também porque a obra de Ronaldo pode ser traduzida para qualquer língua e será compreendida e despertará a paixão, o entusiasmo que desperta em mim e certamente em muita gente que está me vendo agora e que já visitou a obra de Ronaldo Corrêa de Brito. Por isso, minha gente, aqui eu ocupei o tempinho de vocês com mais uma sessão de dicas de leitura, porque, repito, é algo que me dá enorme prazer compartilhar com os amigos, com as amigas, a leitura da poesia, do romance, a leitura técnica ou a leitura teórica, porque acho que é impossível viver bem e ser feliz numa sociedade tão complexa como a sociedade brasileira, num mundo tão desafiante como o da atualidade, sem ler. Assim como é impossível a um militante político, a um gestor público, adquirir ou realizar uma verdadeira praxis sem combinar o fazer do dia a dia com a leitura. Por isso que, repito, ocupei vocês mais uma vez com essas dicas. Um grande abraço.